Olá, gestores jurídicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o meu estágio no cartório, como que foi todo o processo e quais funções eu tive dentro do cartório até ser contratada. Então, fica até o final do vídeo. Então, pessoal, o meu estágio, ele foi bastante corrido a questão de decisão onde que eu ia estagiar. Então, o primeiro passo que eu tive que tomar foi definir a área de atuação, definir o lugar que eu ia tentar uma vaga para estagiar, né? Por quê? Buscar estágio, eu vi que não é muito fácil você buscar estágio, é como buscar um emprego, né? Então, assim, quando eu soube que faltava menos de 4 meses para me formar, eu tive que correr atrás. E eu tinha 3 opções para tentar a vaga de estágio: empresas privadas, advocacia e os cartórios, né? Eu escolhi essas 3 aí para decidir. E o que aconteceu? Eu fiquei muito na dúvida, né? Eu estudei sobre as 3 áreas e até o momento o que eu estava me identificando era o cartório, mas eu queria tentar as outras 2. Então, eu fui descartando pelas possibilidades. Eu descartei empresas privadas porque aqui na minha cidade não tem empresas de grande porte assim, né? E como eu tinha me identificado com o cartório, eu preferi descartar as empresas privadas. E então, eu fiquei entre a advocacia e os cartórios. Decidi enviar currículo para as 2 áreas, tá? Como que foi essa questão de enviar os currículos? Por escritório de advocacia, eu escolhi um escritório que trabalhava com área familiar. Então, escritórios que trabalhavam com inventários, partilha de bens, né, pensão alimentícia, divórcios, toda essa questão familiar dentro daquele escritório ali era o ramo deles. Então, eu decidi por essa área familiar. Enviei o currículo, não tive resposta. Então, enviei o currículo para o cartório. Enviei para os 2 cartórios que tem na minha cidade: Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas. E eu só tive resposta do tabelionato de notas. Então, marcamos a entrevista e fui para o cartório. Claro que antes eu me preparei, né? Eu treinei, eu ensaiei, eu fingi ali no espelho o que eu ia falar, escrevi o que eu ia falar. Mas na hora o nervosismo toma conta da gente e não tem jeito. A gente acaba esquecendo alguma coisa, a gente acaba gaguejando. Mas foi uma boa entrevista. Eu tive expectativas após a entrevista, né? E o que eu falei? Bom, primeiro eu falei o que o meu curso poderia agregar dentro do cartório. Começando pelas disciplinas, eu mencionei que nós temos aulas administrativas, nós aprendemos sobre a parte de direito, de leis, e também sobre o que são os serviços extrajudiciais, né? Mais especificamente, os cartórios. Então, o tabelião, ele ficou bastante curioso, ele ficou bastante interessado, e isso é bacana, porque nem todo tabelião, nem todo titular de cartório, ele vai ter essa compreensão, porque é um curso novo. Querendo ou não, o nosso curso, ele vai ser um curso novo por um bom tempo, tá? E então, eu digo isso porque eu tive feedbacks de colegas de profissão que não tiveram boa experiência com entrevistas em cartório, porque o titular não recebeu muito bem essa profissão, né? E eu bato na tecla que não recebeu muito bem porque não entende do que se trata, tá? Já o tabelião aqui da cidade que eu trabalho, que eu moro, no caso, ele recebeu muito bem, ele achou um curso bastante interessante para a área. Por quê? Primeiro, é muito difícil, ou quase nunca, você não vai achar um curso, uma graduação onde tem estudos sobre serviços cartorários, né? E ainda mais com gestão junto. Então, o advogado, ele não se forma gestor. Então, assim, é um diferencial, tá? Essa questão da parte cartorária eu vou explicar um pouco em outro vídeo, né, que é mais extenso, mas hoje eu quero falar só apenas do estágio. Então, a minha entrevista, ela foi bem benéfica, eu foquei bastante mesmo em falar do curso, o quanto eu poderia agregar, o quanto para ele conhecer mesmo o que é gestão jurídica e notarial. E então, ele me deu uma resposta dias depois e me contratou como estagiário.
Então, como que ficou o processo de estágio? Se tratando de estágio não obrigatório, primeiro eu quero abrir aqui um parêntese. O que é estágio obrigatório e o que é estágio não obrigatório? O estágio obrigatório é quando a instituição ela tem parceria com alguma empresa, com alguma entidade, onde ela vai direcionar os alunos dela para fazer o estágio. Geralmente há estágio remunerado e estágio não remunerado. Então, às vezes o aluno vai receber um pagamento e às vezes não, né? No caso do estágio não obrigatório, fica por conta do aluno. A faculdade, ela dá todo o suporte documental. Declaração, requerimento, assinaturas que precisam, eles disponibilizam para você. Mas a busca em si do estágio, você tem que correr atrás, né? Que foi o que eu fiz. Quando eu entendi o que se tratava de estágio não obrigatório, se não era obrigatório, a faculdade não ia me obrigar a fazer o estágio para me passar, para mim me formar. Mas para mim adquirir o conhecimento prático, eu tive que buscar o estágio por mim mesma. Se eu quisesse aprender na prática, eu tive que ir correr atrás. Não tive ajuda de ninguém. Estudei por mim mesma, corri atrás por mim mesma, dei a cara a tapa. O que para novos colegas que estão chegando agora é mais fácil, porque tem eu como experiência no estágio para passar para vocês, para dizer os passos que vocês podem fazer, para dizer o que aconteceu na minha entrevista, para vocês se precaver com o que pode acontecer com você, para te ajudar no que você pode dizer sobre a sua profissão, né? Então, fechando o parêntese, estágio obrigatório é quando a faculdade ela tem parceria com entidades para direcionar os alunos, e estágio não obrigatório é da parte do aluno ele querer fazer ou não. E se ele quiser fazer, ele tem que ir atrás do lugar que ele quer estagiar, né? Então, entrei no estágio e, de início, o titular, ele me informou que ele queria uma pessoa para ficar no balcão, né? Uma pessoa para ficar no balcão o que é no balcão ali? Reconhecimento de firma. No caso do cartório aqui da minha cidade, no balcão faz reconhecimento de firma. O que é o reconhecimento de firma? Reconhecer a assinatura. Faz autenticação. O que é autenticação? É uma pessoa que tenha um documento original e ele leva uma xerox, uma cópia, para autenticar. Então, o funcionário comprova que aquela cópia é fiel ao original. Isso é autenticar. Então, autenticações, reconhecimento de assinatura, registro de assinatura, a pessoa que não tem assinatura no cartório, ela quer registrar, procurações declaratórias, por exemplo, que tipo de declaratória? União estável pós-morte, reconhecimento de paternidade, essas coisas todas faziam ali no balcão. Então, ele queria me direcionar ali. E realmente você trabalhar no balcão é muito bom, porque lá você vai ter acesso, você vai ter contato com diversos tipos de documentos para reconhecer a assinatura. Desde contratos a declarações simples, você vai ter ali no balcão, tá? Então você aprende muito mesmo no balcão. Mas ele me colocou no setor de casamento, né? Onde a gente faz o cadastro dos casais para casar, onde a gente emite os documentos do casamento, os documentos que são necessários lá, como por exemplo, a gente entrega uma lista de documentos pessoais para o cliente apresentar, né? Ele vai apresentar ali a cópia dos documentos pessoais, a certidão, os documentos também dos padrinhos, essas questões. E o que o funcionário faz? Ele cadastra todas as partes, ele cadastra os noivos e as testemunhas, que as testemunhas é mesmo que padrinham. E ali, a partir dali, você emite documentos, que já tem os documentos ali pré-prontos, onde você vai só revisar se tem erros ortográficos, se tem algum dado que o sistema cortou, e você vai organizar os dados dos noivos e das testemunhas dentro desses documentos. Quais são esses documentos? Declaração de contraentes, que é onde tem os noivos declarando, né, que eles vão casar, qual o regime que eles vão casar, qual o endereço que eles moram atualmente, essas questões. Tem o atestado de testemunha, que é onde as testemunhas atestam que conhecem o casal, que eles não são irmãos, toda essa questão. E também tem um documento que ele começa assim, ilustríssimo
Meritíssimo, alguma coisa assim, acho que é só Ilustríssimo mesmo. Que é ali onde tem o local, onde vai ser o casamento, ou mesmo que seja no cartório, mas tem o horário, tudinho, o dia, e tem para os noivos assinarem, né? Aí, fora isso, tem outros documentos que a gente manda para um sistema, né? A gente publica o documento que antigamente as pessoas elas publicavam no jornal da cidade, aquele jornal, né? Que era impresso, que aquele casal ia se casar e tudo mais. Mas hoje em dia a gente publica também, só que é no sistema online. Então lá naquele sistema online você consegue ver a lista de casais que vão se casar, tá? E ali naquele setor de casamento, eu também fazia averbações, né? Então, eu fazia averbações nos livros de casamento. Por exemplo, averbação de CPF. Tem um determinado ano que vinha o CPF na certidão, né? Então, a gente tem que averbar no livro também, o CPF da pessoa. Averbações de óbito, um dos cônjuges, né? Daquele casal ali morreu, aí a gente vai colocar que o fulano faleceu, tal. Averbações também de divórcio ou de próprios casamentos, às vezes o casal já divorciou, então a gente averba ali naquele assento que uma das partes se casou novamente. Então são esses tipos de averbações, né? E antes de emitir uma certidão, eles têm que verificar se tem alguma averbação para vir na certidão, tá? Só que eu fazia as averbações, mas eu não assinava, porque todo o período que eu fiquei no cartório, eu não assinei nenhum documento como escrevente, porque para você ser escrevente, você precisa ser nomeada pelo próprio tabelião, você precisa ser nomeada. Então, eu não deu tempo de eu ser nomeada, porque precisa de um período trabalhando no cartório. Que é ali, tendo uns 3 anos a 4 anos trabalhando, você já consegue ser nomeada escrevente. Então, como nossa função, eu sou gestora jurídica e notarial, mas esse cargo não existe ainda no banco de cargos do Brasil, oficialmente. Então, no cartório, eu tinha a função de auxiliar de cartório, que é a mesma coisa que o gestor jurídico e notarial faz, tá? Só que eu não tinha esse nome na minha carteira, porque não existe ainda no banco de cargos, né? Infelizmente. E então, eu não assinava nenhum documento. Quando eu fazia os reconhecimentos de assinatura, quando eu fazia as averbações, eu avisava para a escrevente que tinha naquele setor, que eu já tinha feito, deixava a página do livro marcada, ela ia lá, carimbava e assinava. Então, eu fiquei ali um tempo no setor de casamento, eu não lembro quanto tempo exatamente eu fiquei, mas eu fiquei lá. E depois eu recebi a proposta pelo próprio titular de migrar para o setor de escrituras, né? Onde fazemos ali escrituras de compra e venda, escrituras de inventário, escrituras de divórcio. Na época ainda se fazia retificações de todo o setor, retificação de nascimento, de casamento, de óbito, né? E aí também fazemos ata notarial, tá? E outros tipos de certidões de documentos que eram emitidos. Então eu aceitei o desafio. Não foi fácil essa migração, porque era outro sistema, era outra maneira de outros tipos de documentos. Eram documentos que um documento levava dias para ser organizado, digitado, né? Então, assim, mas eu consegui, eu dei conta, tá? Em nenhum momento eu me desesperei e aceitei o desafio, prestei bastante atenção no que tinha que ser feito. Quando eu errava, assumia o meu erro. Sempre que eu tinha dúvidas, perguntava e deu tudo certo. E eu fiquei bastante tempo nesse setor. Foi nesse setor que acabou o período de estágio e então ele decidiu me contratar e assim assinou a minha carteira, tá? Um detalhe que eu não contei no início do vídeo foi do emprego anterior que eu tinha, né? Então, eu trabalhava como recepcionista de um escritório odontológico. E quando eu recebi, quando eu soube que eu poderia fazer o estágio, que eu fui aceita, eu fui no meu chefe e expliquei para ele. Eu falei para ele
que eu tinha me candidatado a um estágio pelo meu curso e que eu fui aceita. E eu já queria deixar ali para ele claro que se eu recebesse a proposta de ficar fixamente no cartório, eu iria aceitar. Então, ele, já por vir das dúvidas, que ele procurasse alguém para ficar no meu lugar na clínica. E assim, deu tudo certo ali, a gente conversou, foi tudo ok. Já falamos também a respeito de rescisão, né? Caso chegasse a esse ponto, a gente já deixou ali tudo acordado. E então, o que aconteceu? Eu trabalhava das 7h30 da manhã até as 13 horas da tarde. Às 14 horas eu entrava no cartório, então eu tinha 1 hora para comer alguma coisa ali pelo centro. O cartório era bem próximo da clínica que eu trabalhava. Eu trabalhava numa esquina, na outra esquina já era o cartório, então era bem pertinho ali, né? Então ficou dessa forma. Eu recebia o meu salário normal da empresa que eu trabalhava e eu recebia uma bolsa do estágio, que na época era R$600, tá? E assim eu fiquei durante uns 3, 4 meses. Me formei. Quando eu me formei, eu ainda cheguei a ficar um mês ainda estagiando, foi quando a gente teve que realmente encerrar o estágio, porque eu não podia, porque eu já tinha me formado. E aí, logo também, assim que eu me formei, eu ingressei na pós-graduação. Eu cheguei até solicitar uma declaração de que eu estava matriculada na pós-graduação por conta do estágio. Então, essa declaração de matrícula serviu para que eu ainda estagiasse ainda mais um tempo. Eu não lembro se foi mais um mês ou se foi mais 2 meses. Mas, né, acabou esse período, ele me contratou e eu saí da clínica que eu estava trabalhando, né? E então, eu fiquei lá nesse setor por muito tempo, né, de escrituras. Mas tinha uma questão. Ao mesmo tempo que eu ficava no setor de escritura, eu ficava no balcão. Então, eu fazia essa migração. Até 11 da manhã eu ficava no setor de escrituras e das 14 horas em diante eu ficava na verdade era assim, até 11 horas eu ficava no setor de escrituras e das 11 às 13 eu ficava no balcão ali reconhecendo a assinatura. E eu adquiri muito conhecimento mesmo. Então, eu aprendi muita coisa mesmo. Eu ficava só fazendo reconhecimento de assinatura, eu não fiquei na parte de procuração nem declaratória, só nos reconhecimentos de assinatura. E então era dessa forma. Um determinado período da manhã eu ficava no balcão e os outros períodos ficava mesmo no setor de escrituras, tá? E logo teve assim que finalizou o estágio, que foi assinada a minha carteira. Então, foi basicamente isso, tá? Durante o estágio, o que eu tive mais dificuldade com relação aos documentos no setor de escrituras foi a questão dos dizeres, né? Então, assim, eram grandes dizeres. Às vezes, por exemplo, no inventário que tinha 10 herdeiros ali, então eram muitas pessoas para cadastrar. Então, um inventário ali que dava mais de 10 páginas ali para você organizar toda a escritura. E o que muitos têm curiosidade com relação ao cartório é relacionado a esses documentos. Será que a gente elabora o documento do zero? Não, a gente não elabora o documento do zero. A gente organiza ele de acordo com as diretrizes das leis e o texto pré-definido que já tem lá no cartório. Se eu não me engano, quem elabora esses documentos é o próprio tabelião, tá? Ou escreventes a longa data. Então, a minha, digamos assim, mentora, que me ensinou tudo no setor de escrituras, ela já tinha ali quase 18 anos no cartório. Então, ela já chegou a elaborar documentos, né? E ela era escrevente mesmo. E ela também prestou, todos os anos ela estava prestando concurso para os cartórios, porque ela já tem mais de 10 anos, apesar de não ter se formado em Direito, ela prestou concurso para o cartório, para ser titular, né? Mas ela não chegou a passar, mas ela atingiu bastante pontos. Por quê?
Sobre aquela questão lá de ser um dos concursos mais difíceis, né, do Brasil, é os concursos para cartório. Por quê? Ela falou para mim que as questões do concurso são perguntas voltadas mais pro dia a dia. Então, tipo, se o cliente levou o documento, coisas que o bacharel em direito ele não sabe, porque ele não sabe de uma rotina cartorária. Ele não sabe de uma rotina cartorária. Então, basicamente foi assim o meu estágio. E eu espero que tenha ajudado aqui a minha experiência para você que está buscando, para você que pretende buscar estágio no cartório. Vale a pena, não precisa ter medo de que não vai dar conta, porque você vai se adaptando, né? E é algo muito mesmo bacana e que você adquire bastante conhecimento. Então, até o próximo vídeo.